Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Marilza, faço parte de um grupo Realeza, grupos para abençoar mulheres, abençoar vida, amém? E eu vou ler um livro de Lucas 8, somente um versículo, 45, que diz: E disse Jesus, quem é que me tocou? Amém? Irmãos, essa é uma história que relata sobre a vida de uma mulher, que 12 anos essa mulher havia sofrido, né, de uma hemorragia, tinha um fluxo de sangue, 12 anos sofrendo ali. A palavra do Senhor diz que ela gastou tudo com os médicos, até ficar sem nada. Enquanto ela confiava nos médicos, ela tinha um dinheiro, ela estava ali investindo na saúde dela. Mas a palavra do Senhor diz que ninguém conseguiu curá-la a enfermidade dela. Mas foi preciso ela esperar 12 anos até ela ter um verdadeiro encontro com Jesus. Mas ela teve esse encontro com Jesus. Ela, sabendo que Jesus ia passar por algum lugar ali por perto, onde morava, acredito eu, e ela resolveu ir ao encontro de Jesus. Mas essa mulher, ela teve ousadia, ela foi ousada na decisão a qual ela teve. Ela rompeu multidão. A palavra do Senhor diz que ela rompeu multidão no meio daquele povo, ela chegou até Jesus, porque ela colocou no seu coração, ela disse, se eu somente tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. E ela determinou isso, colocou algo no seu coração, indo ao encontro do mestre, ela tocou-lhe as vestes, e a palavra do Senhor Deus disse que ela tocou as vestes do Senhor, e ela recebeu aquilo que ela determinou em seu coração. Irmãos, com essa palavra, o que eu quero dizer, que isso, trazendo para a nossa vida hoje, é nós confiarmos como essa mulher confiou. É nós servirmos a Jesus, crer que quando nós tomamos a nossa decisão, a nossa posição de querermos resolver algo da parte da nossa vida ou ter uma mudança de vida, estamos cansados de viver algo que nós estamos vivendo, que nós não queremos, algo que está nos revoltando, algo que não está nos fazendo bem, nós temos que ter esse encontro com Cristo. Nós temos que romper a multidão, romper os problemas do dia a dia. Nós temos que deixar de lado, não é deixar, hoje eu não posso, eu tenho vontade, mas hoje não dá, hoje eu não posso ir buscar o Senhor, porque hoje está difícil para mim, porque hoje eu tenho trabalho, porque hoje eu tenho filho para cuidar, porque hoje eu tenho casa para cuidar. Irmãos, deixa de lado os seus problemas, minhas irmãs. Deixa de lado o seu problema, aquilo que você tem que resolver com Cristo, vai ao encontro. Faça como essa mulher fez, ela rompeu a multidão, ela confiou, ela creu, ela acreditou que simplesmente que só o toque às vestes do Senhor, ela seria curada. E aconteceu de verdade na vida dela. Ela foi curada porque hoje a história dela está aqui, ó, nos mostra. Essa palavra veio a nós para que nós venhamos crer, acreditar, para que nós venhamos despertar que há um Deus que pode tudo sobre a nossa vida. Há um Deus que é a solução para os nossos problemas. Se nós somente confiarmos, nós temos que ter fé, colocar algo no nosso coração. Nós temos que ter propósito com Deus. Nós temos que ir ao encontro dEle. Como ir ao encontro dEle, você me pergunta? A palavra do Senhor diz que nós entramos na nossa casa, fechamos o nosso quarto, fechamos a porta, ali nós colocamos diante do Senhor, falamos para com Ele, colocando nossos problemas, nossas dificuldades diante dEle. Não importa qual seja o peso que você esteja sentindo. Qual é o peso que está sobre as suas costas? Qual é a dor que você está sentindo? Qual é a sua dificuldade? Qual é o problema que está acontecendo com seus filhos? Qual é a dificuldade do seu casamento? Para Deus, não tem nada que Ele não possa resolver. Tudo que nós colocamos à mão do Senhor, Deus resolve. Nós temos que crer e confiar, irmãos. Confiar, porque a resposta do Senhor, ela vem sobre tudo aquilo que nós colocamos, confiamos nele. É colocar nas mãos dele, crer, acreditar e deixar lá, porque ele vai resolver. Não é colocar hoje e amanhã tira. Você orou hoje, você colocou, amanhã você está reclamando porque Deus não resolveu a sua situação. O tempo de Deus não é o seu tempo. O tempo do Senhor não é o meu tempo. O tempo de Deus é o tempo de Deus. O tempo nosso é o tempo de nós. É o nosso tempo. Não adianta nós confundirmos as coisas.
Na hora certa, Deus vem com a resposta daquilo que você colocou diante dele. Deus sabe a pressa que nós temos. Deus sabe o tempo que nós podemos esperar. Mas com a certeza de que tudo ele vai resolver sobre nós. Essa é a certeza que nós temos que acreditar que Deus faz sobre a nossa vida. Venhamos crer, meus amados. Vamos crer que o Senhor Deus é Deus de solução. Ai, se nós pudéssemos, sabe, entender que esse Deus, quando Ele entra na nossa vida, a nossa história muda. Quando Ele entra na nossa vida, a nossa história não permanece mais a mesma. Nós temos que confiar que com este Deus, Ele entra, vem mudança sobre nós. Você diz, mas servir a Deus é tudo fácil. Não é fácil. Não foi fácil nem para Jesus. Quando Ele estava aqui, lembra com a passagem que conta, quando Ele veio aqui para trazer a sua palavra, quanto Ele era apedrejado, quando Ele era julgado, e como foi a morte de cruz dele, foi condenado pelo quê? Por nada, só por nos amar, só por nos querer, que nós viéssemos ter essa vida que nós temos hoje, que nós viéssemos ter uma morada eterna na glória com Ele. Mas nós temos a certeza que o Senhor Deus, Ele é por nós, Ele nos defende as nossas causas. A palavra do Senhor diz que Ele vai adiante, tirando todos os empecilhos, todos os impedimentos, para que nós possamos passar e seguir adiante. Então, se o Senhor Deus diz que faz tudo isso por nós, por que nós vamos olhar e ver empecilho na nossa frente? Vamos seguir adiante, porque Ele já tirou tudo. Quando nós colocamos, determinamos ao nosso coração que nós vamos enfrentar os nossos problemas, não importa qual seja ele, na certeza de que Deus já está na frente, fazendo por nós, nos ajudando. Nós não nos intimidamos, nós seguimos adiante e fazemos a nossa parte, porque a parte do Senhor sobre a nossa vida Ele já fez. A palavra do Senhor Deus diz que quando nós colocamos os problemas nas mãos dEle, a parte dEle, Ele faz. Mas nós temos que fazer a nossa, né? Nós temos que ir adiante, porque o Senhor Deus, Ele é Deus de vitória na nossa vida. E nenhum lugar na palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus que nos faz viver derrota. Quando confiamos, quando acreditamos, quando depositamos tudo nas mãos dEle. Eu não sei qual é o teu problema hoje que você está enfrentando, não sei se o problema é no seu casamento, não sei se é com seus filhos, se é no teu trabalho, se é dentro da tua casa, se é as suas finanças, sua vida sentimental, conjugal, eu não sei qual é elas, mas Deus sabe qual é. Então, nessa noite o Senhor Deus diz, coloca em minhas mãos, deixa, porque eu sou Deus de providência, confia, crê, porque eu sou Deus para fazer o melhor por ti. Mas nós temos que confiar, irmãos, e caminhar 24 horas em vigilância com Cristo, é orar e ter vigilância, é colocar nas mãos dele e acreditar que ele vai fazer. É todos os dias nós temos lutas, todos os dias há vitórias a ser conquistadas. Mas nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar, porque o Senhor Deus, Ele não desistiu de maneira nenhuma. Ele não desistiu de nós. Essa mulher, quando ela saiu para o encontro, ela viu aquela multidão, ela poderia muito bem olhar e ver aquela multidão, eu não vou conseguir, não vou chegar. Ainda mais na situação que ela estava. A palavra do Senhor Deus diz que quando a mulher estava naqueles dias, ela não poderia estar no meio dos homens. Ela não entrava dentro de igrejas. Ela não poderia, o lugar dela era separado. Mas ela não olhou isso. Ela rompeu tudo aquilo e seguiu adiante. E hoje, meus amados, essa história traz as nossas vidas para nós refletirmos hoje. Hoje a nossa história, comparada à história dessa mulher, não era nada, porque se sabem da situação dessa mulher, aqueles homens o teriam apedrejados. Mas ela não olhou para a situação do que ela ia enfrentar, mas ela olhou na situação do que ela ia receber, do que ela acreditava, que o Deus que curava, o Deus que trazia vida, que poderia dar vida para ela, estava ali. E na mente dela, ela só colocou algo: eu vou ter um encontro com Ele, e quando eu estiver esse encontro, minha vida será mudada, minha vida vai ser restaurada, minha vida vai ser transformada. E hoje eu ministro na vida de cada uma de vocês, que o nosso Deus não faz diferente nos dias de hoje, o nosso Deus de ontem e de hoje é o mesmo de sempre, Ele não muda, ontem, hoje, sempre será o mesmo.
Nós temos que confiar, nós temos que acreditar que a história que o Senhor nos ensina aqui, ó, ela é maravilhosa para nossas vidas. Se nós pudéssemos crer e entender o que o Senhor Deus nos ensina dentro dessa palavra, o que Ele ensina na história dessa mulher aqui, que essa mulher foi e ainda abriu a boca quando Jesus perguntou que alguém havia tocado, ela teve a certeza que ela foi curada. Ela abriu os lábios no meio da multidão e disse: eu te toquei, eu fui curada. Mas ninguém fez nada contra ela. Mas o mestre disse que a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vá em paz. E aquela mulher retornou ao seu lar. Hoje tem a sua história para contar aqui. Talvez se aquela mulher tivesse desistido, olhado a multidão, não teria a história dela relatada hoje aqui, para nos trazer confiança, nos trazer um conforto, de nos mostrar o que é fé. Quantas são as histórias que é relatado na palavra de Deus sobre cura, né? Que o Senhor Deus tem operado na vida daqueles que acreditaram, naqueles que não olharam o impedimento e seguiram adiante. Assim vale para a nossa história, para a nossa vida na atualidade de hoje. É não olharmos para os problemas, é não olharmos para as dificuldades, é seguir adiante, é romper com Cristo. Cristo está adiante nos esperando. Vamos tocar nas vestes do Senhor, vamos seguir adiante, porque o Senhor tem algo precioso a nos dar. O que nós estamos buscando não é para viver aqui nessa terra que estamos de passagem. O que nós temos que alcançar está lá adiante. Aqui somos só passageiros. Então nós temos que aprender que tudo que nós conquistamos aqui, aqui vai ficar. Mas aquilo que nós conquistamos espiritualmente, isso não. Isso vai fazer parte de nossas vidas. Isso será contado lá na eternidade. Então que nós venhamos aprender a caminhar com Cristo, para que nós venhamos herdar morada com Cristo. Porque Jesus já nos deu, assinou essa vida para nós, já nos deu essa liberdade. Liberdade de servir, fazer a tua vontade e chegar até o fim. O nosso objetivo é olhar sempre adiante. Se nós pararmos, olhar de um lado, olhar de outro, olhar para trás, a nossa história lá atrás, quer olhar a sua história lá atrás? Olha a sua história lá atrás e vê hoje onde Deus te colocou, onde tu está. Pode fazer essa comparação. Mas olhar com desejo de voltar, não. Não pense. Não desista daquilo que Deus já te deu até aqui. Tudo aquilo que você já conquistou com Cristo, até aqui. Você tem muito mais a conquistar. Siga adiante, confie no Senhor, coloca a tua vida nas mãos do Senhor, coloca teus projetos diante do Senhor, confia, porque o Senhor ele é muito mais para te dar. Nosso Deus é um Deus tão grande. A palavra do Senhor diz que Deus é tão grande que Ele mede as águas do mar na concha das tuas mãos. Não olhe para o tamanho do teu problema. Não olhe para as tuas dificuldades. Não olhe pela desistência. Olhe para avançar mais adiante. Olhe para o Deus que tu serve. Olha para aquilo que o Senhor tem prometido para ti. Nosso Deus, Ele não promete nada para nós que Ele venha desistir. Tudo que Ele tem nos prometido, Ele tem nos dado. E tudo que Ele te prometeu, Ele vai te dar. Mas para Ele dar, para você receber, você tem que permanecer dentro da promessa que Ele tem para contigo. Nós temos que permanecer nessa promessa. Se nós sairmos fora dessa promessa, nós perdemos as bênçãos do Senhor, porque é nós que estamos saindo debaixo das bênçãos, não é Deus que está nos tirando. Então permaneça onde Deus te colocou, fazendo a vontade dEle, buscando, confiando, entregando, que a fé que o Senhor tem colocado em nossos corações venha a ser acrescentada a cada dia, que nós possamos confiar cada dia mais, que a fé seja acrescentada ao nosso coração, que nós venhamos viver a fé êxima do Senhor. A palavra do Senhor diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, que nós alcançaríamos grãos de vitória. O grão de mostarda é o menor que tem, mas a árvore fica imensa. Então que assim sejamos nós, que a fé seja pequena, mas que as obras sejam grandes. Porque quando temos fé, ainda que seja pequena, mas quando nós confiamos, colocando em prática aquilo que o Senhor Deus tem colocado ao nosso coração, que nós não venhamos olhar nem da direita nem para a esquerda, que nós não venhamos olhar para os problemas,
porque os problemas nos derrubam. O problema só nos traz desistência, mas nós temos que enfrentá-lo, ele, seguir adiante, porque o nosso foco é lá na frente, é lá adiante que o Senhor Deus tem para nós. O Senhor Deus lá na frente tem cura, tem salvação. O Senhor Deus tem mudança de vida, tem história no seu casamento, tem história na vida dos teus filhos. É lá na frente que a obra do Senhor vai ser completa nas nossas vidas, porque é lá na frente que nós vamos ter um encontro com Cristo e vamos ter a morada interna. Se nós olharmos dos lados, os problemas nos derrubam com toda certeza, irmãos. Ainda mais nos dias de hoje, que nós estamos vendo tanta dificuldade. Muitas das vezes as pessoas dizem assim, nunca foi tão difícil servir o Senhor como nos dias de hoje. Venha o que vier sobre a nossa vida. Não importa qual seja o seu dia, seja bom, seja ruim, mas confia que o Senhor está nele. O Senhor está em todos os dias da nossa vida. Faça chuva, faça sol, mas o Senhor é conosco, Ele cuida de nós. E para Ele se fazer parte da nossa vida vai depender de nós. Ele não nos abandona. Mas Ele só faz se você permitir Ele fazer. O Senhor Deus, Ele não violenta o coração do homem quando o homem não quer, não aceita algo da parte dEle. Mas o Senhor só quer coisas boas para nós. O Senhor Deus só quer nos entregar aquilo que venha nos fazer crescer, aquilo que venha nos fazer amadurecer, aquilo que venha nos fazer ter um conhecimento maior, aquilo que venha nos fazer a entender o que é Cristo na nossa vida, o que é o verdadeiro encontro com Ele. Isso Ele quer fazer todos os dias, nos ensinando a cada passo. Quando nós venhamos para Cristo, quando nós tivemos o primeiro encontro com Cristo, nós éramos como bebê, nós éramos alimentados como leitinho, era tudo aos pouquinhos, era primeiro aceitar o Senhor Jesus em sua vida, nós aceitamos, depois veio o batismo, nós nos batizamos, depois vem a busca, continuamos buscando, e a busca ela é cada dia mais, e quanto mais nós buscamos, mais nós amadurecemos, mas o Senhor não quer que nós paremos por aí, o Senhor quer que nós temos o ID, que vai, leve adiante, siga adiante, leve a palavra, leve o evangelho de Cristo, porque é lá adiante que o Senhor Deus, Ele quer fazer na nossa vida, que Ele quer nos mostrar que o foco daquilo que Ele tem colocado em nós é cada vez maior. Ainda, quanto mais nós caminhamos, mais nós aprendemos com Cristo, pode ser mais difícil, mas não é impossível. Porque quando nós estamos com Cristo, quanto mais difícil fica a solução, mais fácil é resolvido, porque o Senhor Deus tem nos dado mais sabedoria, mais entendimento, e o crescimento de Cristo em nossa vida é maior. E aquela mulher, ela aproveitou. Creio eu, por esses 12 anos, ela deve ter ouvido falar desse Senhor. Ela deve ter ouvido, quantas as vezes não deve ter ouvido a ministração de Cristo, ensinando as pessoas, de Jesus, ensinando as pessoas a sua palavra. Mas ela pode me perguntar, mas poderia ter tido um encontro antes com Jesus. Mas nós seres humanos até hoje ainda somos assim. Muitas vezes nós confiamos primeiro no homem, no dinheiro, quando nós vemos que não tem solução, quando nós vemos que não tem mais finanças, muitas das vezes, né? Aí nós corremos para os braços de Cristo, porque nós já ouvimos falar desse Cristo. Mas enquanto nós temos o dinheiro e confiamos no homem para fazer, nós ainda estamos esperando por ele. Mas quando nós não vemos solução, nós corremos por braço de Cristo. Mas a palavra do Senhor Deus diz assim, que aonde o homem não alcança, é ali que Deus alcança, é ali que Deus faz. Mas Deus também faz onde o homem alcança. Mas o nosso Deus, Ele deixa o homem fazer aonde o homem pode fazer. Quando o homem não pode fazer, nosso Deus entra e Ele mostra que Ele é Deus, que Ele faz, porque muitas das vezes nós só procuramos o Senhor quando nós chegamos no último estágio da nossa vida. Quando nós olhamos de um lado e para o outro, nós não vemos saída. É aonde que muitas vezes nós vamos ao encontro de Cristo. Mas feliz é esse, que ainda olha no último momento ao encontro de Cristo. Mas tem muitos que perecem. E ele não enxerga, não abre os seus olhos espiritual para entender que tem um Cristo lá adiante, sabe? De braços abertos, te esperando, dizendo, vem filho meu, que eu te aguardo, eu te espero. O teu problema está aqui. Venha, receba. Então, irmãos, nós temos que entender
Jesus é sempre de braços abertos. Não importa qual seja o problema das nossas vidas, não importa qual seja eles, mas Deus sempre está de braços abertos para nos abraçar, nos mostrar que Ele é a saída, que Ele é a segurança, que Ele é o nosso porto seguro. Confia no Senhor, confia no Senhor, porque tu e tua casa será salva. Confia no Senhor, porque o Senhor Deus faz. O Senhor Deus move montanhas para ver os seus filhos bem. O Senhor Deus, Ele não deixa os seus filhos desamparados jamais. Que o Senhor Jesus venha ao encontro da tua vida nesta noite, que Ele te abrace, que Ele mostre para ti a essência que Ele tem para fazer na sua vida, derramar sobre a sua vida, que é a unção do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que o Senhor Deus, Ele morreu na cruz do Calvário quando Ele ressuscitou o terceiro dia. Precisou acontecer para que enviasse o Espírito Santo sobre as nossas vidas, para ser o Consolador. E a palavra do Senhor diz que Ele mora dentro de nós. Nós somos morada dEle. Por que vamos sentir triste? Vamos cuidar desse templo porque o Espírito Santo habita nele. Porque todos os dias não falar, Espírito Santo, eu sei que Tu estás aí. Me ouve, me socorre. Atenda a minha necessidade, atenda o meu clamor. Quando nós entendemos, termos intimidade com o Espírito Santo, tudo fica mais fácil na nossa vida. E é assim que o Senhor Deus faz, é assim que Ele nos ensina, nos instrui. O Espírito Santo, Ele é o que intercede por nós até o Pai, até Jesus. Jesus, nosso intercessor, o Pai. Vamos colocar nossa vida nas mãos do Senhor, aprendermos a confiar mais. Vamos ter entrega verdadeira, entrega total, porque Deus é vida, Deus é esperança, Deus é renovo, Deus é tudo em nossa vida. Amém? Que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um nesta noite. Eu louvo e glorifico ao Senhor Deus. Amém?